Continuando, ela nos diz assim: para maior clareza, podemos chamar intuito a primeira e intuição a segunda. Que seria essa primeira que ela se refere aqui? Se refere ao seguinte: nos níveis de capacidade intuitiva que eles são, cara, de fato a intuição dos níveis pessoais, entende? Que seria a chamada intuito. E enquanto a intuição dos níveis espirituais seria a intuição. Intuito referente aos níveis pessoais, intuição referente aos níveis espirituais, né? Poder-se dizer que o intuito é horizontal e que a intuição é vertical. Claríssima. Intuito, mundo objetivo. Intuição, mundo subjetivo, mundo transcendente. Caberia aqui uma pergunta: essa capacidade intuitiva está presente em todos? Está presente como potencialidade latente, mas não como faculdade ativa e manifesta, dependendo do tipo psicológico e temperamento do indivíduo. E não tem nem dúvida, nós não poderíamos generalizar. Todos nós temos, mas nem todos estão com esse tipo de potencialidade desenvolvida. Os temperamentos em que prevalece a capacidade intuitiva, seja pessoal ou espiritual, são aqueles nos quais o pensamento racional é posto em segundo plano e pouco usado, ou por não estar desenvolvido ou por ter sido transcendido. Há, portanto, tipos essencialmente intuitivos que podem ser de vários graus evolutivos. Jung, que considera a intuição uma das 4 funções psicológicas fundamentais, ou seja, a primeira, sensação, a segunda, sentimento, a terceira, pensamento e a quarta, intuição, afirma existir tipos intuitivos extrovertidos e tipos intuitivos introvertidos. Nos primeiros, que são os extrovertidos, predomina o aspecto prático da intuição, isto é, aquele que se exerce em relação ao mundo exterior e nos eventos da vida. Nos outros, prepondera o aspecto interior, que é os intuitivos, né, os introvertidos, e subjetivo da intuição, que produz um tipo particular de indivíduo, de um lado o sonhador e o vidente místico, de outro, e fantasioso e o artista, né? Isso é muito bem estudado no livro de Jung, Tipos Psicológicos. A nota comum a esses temperamentos intuitivos, sejam extrovertidos ou introvertidos, é a irracionalidade. O pensamento concreto é, na verdade, um obstáculo à intuição, na medida em que mantém o homem no campo do consciente e como o seu contínuo movimento, sua incessante atividade, o impede de perceber ou nega com sua lógica por lhe parecerem absurdos e irreais os lampejos de intuição que lhe chegam por via inconsciente, subconsciente ou supraconsciente. Pode haver, de fato, um contraste entre intuição e razão. Com frequência, nos tipos cuja mente concreta apresenta certo desenvolvimento, o raciocínio pode anular uma eventual sensibilidade intuitiva. Portanto, o tipo intuitivo sabe por experiência que a condição indispensável para que se tenha a intuição é colocar-se em uma atitude de receptividade e espera, mantendo-se a mente passiva e silenciosa. Isso é válido tanto para o intuito como para a intuição. Intuito
o indivíduo com o mundo objetivo. A intuição é com o mundo transcendente. Intuito, horizontalidade. Intuição, verticalidade. Né? Quando nós falamos assim, caríssimos, nós estamos tentando facilitar em dizer que mundo objetivo é o mundo de relação que nós vivemos. Por isso que a pessoa tem intuito nesse mundo. Intuição é a transcendência. Vem os feelings, vem os lampejos de intuições, né? Portanto, o tipo intuitivo sabe por experiência que a condição indispensável para que se tenha intuição é colocar-se em uma atitude de receptividade e espera, mantendo-se a mente passiva e silenciosa. Isso é válido tanto para o intuito como para a intuição. Bergson diz que a dificuldade e a raridade da intuição são explicadas pelo fato dessa ir contra a direção habitual do pensamento. Diz ainda, pensar significa captar imagens da realidade, imobilizando-a a cada vez, como em uma tela de projeção. Pensar é dividir, distinguir, isolar de maneira rápida ou lenta, conforme o caso. Intuir é, para outro lado, uma espécie de simpatia intelectiva que nos transporta subitamente à sintética intimidade do real. Poder-se-ia então acreditar que o desenvolvimento da mente seja algo negativo e que apenas pessoas não intelectuais possam desenvolver a intuição. Isso, na verdade, não ocorre. A mente pode ser a destruidora do real, como está escrito na voz do silêncio. Quando é utilizada de maneira errônea, quando em vez de funcionar como órgão de conhecimento, claro e límpido, é ofuscada pelas névoas do orgulho, da presunção, do materialismo, quando se fixa somente na forma do aspecto exterior das coisas, deixando-se prender por completo. Não devemos esquecer, contudo, que a mente tem uma natureza dual. Isto é, pode ser voltada tanto para o exterior como para o interior. Ela é como um jano bifronte, uma face dirigida para o mundo objetivo, outra para o mundo interior subjetivo. É a natureza dual da mente que produz a ilusão, uma vez que ela ou apresenta ao homem as chaves do reino dos céus, ou lhe fecha a porta que poderia conduzi-lo ao mundo das realidades espirituais. Portanto, quando o homem começa a ser bastante evoluído, inicia-se nele a manifestação do aspecto mais elevado da intuição, o desenvolvimento mental pode auxiliá-lo muito, porque o torna capaz de compreender racionalmente as intuições recebidas e de saber traduzi-las em conceitos e palavras. Isso é fundamental. Quando ele começa a receber as intuições e transformá-las em palavras, isto se dá com os médiuns intuitivos, aqueles que falantes, médiuns audientes e outros transformarem em palavra médiuns psicógrafos, entende? Quando a mente está voltada para o interior, deve ser mantida silenciosa, em atitude de receptividade, para que possa captar as inspirações e ideias do plano espiritual. Depois de havê-las aprendido, será sua tarefa registrá-las
e procurar formulá-las de maneira que possam ser transmitidas aos. É o que nós estamos acabando de dizer. Quando a mente está voltada para o interior, deve ser mantida silenciosa, em atitude de receptividade, para que possa captar as inspirações e ideias do plano espiritual. É o médium audiente que ouve e fala ou escreve, o médium psicógrafo, não é? Isso é uma coisa fantástica, porque está ao alcance de todos nós. Não é ao alcance de pessoas especializadas, em hipótese alguma. Outrora, muito, eu diria, não errada, muito equivocadamente, admitiam que o médium eram pessoas especiais. Em hipótese alguma, todos nós podemos intuir e ter o bom senso de peneirar e colocar no papel o que é correto, o que é certo. Voltaremos.